Capítulo 4. Cristo, o homem é maior que os anjos. Leia Hebreus, capítulo 2, 5 a 18. Em nosso estudo das cartas de Hebreus, chegamos agora ao capítulo 2, 5 a 18. Que passagem tremenda! Ela mostra que o Senhor Jesus Cristo tornou-se filho do homem para que pudéssemos ser filhos de Deus. Ele veio à terra para que pudéssemos ir ao céu. Carregou nossos pecados para que pudéssemos ser participantes de sua justiça. Tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua. Tornou-se homem a fim de restaurar-nos tudo o que havíamos perdido na queda de Adão. Em sua argumentação, o apóstolo acabara de mostrar aos leitores que Cristo é o próprio Deus. Portanto, muito maior que os anjos. Sendo assim, por que considerariam voltar a uma religião que se deleitava no fato da lei ter sido entregue por meio de anjos? Contudo, conhecendo bem a mentalidade judaica, o apóstolo estava consciente de que uma objeção certamente pairaria na mente deles. Está bem, Jesus é maior que os anjos. Mas quando ele se tornou homem, tornou-se menor que os anjos e então, nessa condição, ainda foi humilhado pelo sofrimento. Sendo assim, como você pode continuar defendendo sua grandeza? Tendo em mente tal objeção tácita, o apóstolo Paulo agora passa a demonstrar que Cristo, como Filho de Deus, não somente é maior que os anjos, mas também o é como Filho do homem. Jesus, o homem, é maior que os anjos. Se você se afastar dele, não poderá se consolar, dizendo que virou as costas para quem é grande quanto a natureza divina, porém pequeno em sua natureza humana. O velho hino galês diz com acerto: grande é meu Jesus em sua pessoa, grande como Deus e homem. Isso é o que o autor enfatiza por toda esta seção, e o faz em duas etapas. Nos versículos 5 a 13, ele mostra que a superioridade de Cristo não é cancelada por ter ele vindo entre nós como homem. Nos versículos 14 a 18, mostra que sua superioridade não é cancelada por ter ele sofrido como homem. Primeiro, a superioridade de Cristo não é cancelada por ele ter vindo entre nós como homem, como está demonstrado no capítulo 2, 5 a 13. A maneira mais fácil de entender o argumento do autor é por meio de uma paráfrase. Em 2,5, já lhes falei anteriormente, em 1,14, que os anjos foram designados para servir aos cristãos, não reinar sobre eles. O mesmo se dá quando ao mundo vindouro os anjos jamais governarão. Pode parecer no momento superiores a nós, mas isso não altera o fato de que são apenas servos. 2, 6 a 7 é o propósito de Deus que os homens, e não anjos, governem. Isso fica claro no Antigo Testamento. Permita eu me refira ao Salmo 8, de 4 a 6, quando olhamos as estrelas e consideramos a imensidão do universo. Parece que o homem é sem grande significado, mas não é assim.
Deus se preocupa com o homem e tem cuidado por ele. Em alguns momentos, parece que o ser humano possui menor majestade que os anjos. No entanto, Deus lhe deu uma posição e colocou nele dignidade tal, qual não foi dada a nenhuma outra criatura. Ele é o ápice da criação de Deus. Tudo o mais está debaixo dele na ordem da criação, incluindo os anjos. 2.8 Deus decretou que todas as coisas estão sujeitas à soberania humana, exceto o próprio Deus, e nada deixou fora do seu domínio. Este decreto nunca foi reincidido ou anulado. Contudo, o fato é que ainda não enxergamos o homem em tal posição. Por exemplo, a morte ainda o aterroriza, o pecado o escraviza e o diabo o oprime. 2.9 No entanto, ainda que não enxerguemos o homem como um homem, na posição que Deus planejou para ele, vemos um homem representativo nessa posição. Quero ressaltar sua condição humana usando seu nome humano, Jesus. Nós o vimos. Ele esteve em nosso vale de humilhação, identificou-se conosco, viveu como inferior aos anjos, passou por sofrimento e morte. Foi a graça de Deus, sua generosidade imerecida, que enviou Jesus para o nosso meio. Ele experimentou a morte. Com isso, digo não simplesmente que ele morreu, mas também que sentiu todo o sabor da humilhação e a amargura da morte. Ele sabe que é morrer, porque passou por isso, e o fez por todos nós. Quando o apóstolo diz que Jesus morreu por todo o homem, não é possível que esteja dizendo que ele tenha morrido por cada indivíduo sobre a face da terra. Isso contraria o ensino claro da Escritura em outros lugares, significando que os pecados de todas as pessoas já foram expirados, resultando na salvação de cada ser humano. Temos que nos lembrar que o autor está escrevendo aos judeus. Ele está enfatizando que Cristo morreu para os gentios, assim como para os judeus. Não existem palavras mais sábias escritas sobre Hebreus 2:9 do que as proniventes na pena do professor John Murray. De quem fala o escritor neste contexto? Ele se refere a muitos filhos que serão trazidos à glória, dos sacrifícios que são um com o santificador, daqueles que são chamados irmãos de Cristo e dos filhos que Deus deu a ele. É isto que nos dá o escopo e a referência de todos pelos quais Cristo experimentou a morte. Na verdade, Cristo sofreu a morte por cada um dos filhos que virão à glória e por todos os filhos que Deus deu a ele. Mas não há a mínima garantia neste texto de entender a referência à morte vicária de Cristo para além daqueles que foram expressamente referidos no contexto. Este texto mostra quão plausível uma citação descontextualizada pode ser e, além disso, como carece de base e apelo em favor de uma doutrina na expiação universal. São importantes tais comentários, mas mais importante ainda é não perder o rumo neste assunto. Se isso acontecer, perdemos o cerne do que o apóstolo está dizendo.
Ele não está debatendo a extensão da expiação. Ele pergunta onde o Cristo humilhado se encontra agora, enfatizando que Cristo, o homem, é maior que os anjos. Este homem, homem de verdade, é coroado de glória e honra. Vamos parar por um momento com a leitura. Façamos uma pausa para refletir sobre o que nos está sendo dito. Neste momento, há um homem glorificado no céu que está recebendo as honras divinas. Olhe para ele. Adore-o. Ao fazer isso, percebemos que certos pensamentos se tornam impensáveis. Ideias como a de Jesus, como homem, pudessem ser inferior aos anjos. 2.10 Não somente isso, mas a obra que Jesus realizou na cruz foi um ato digno de Deus. É por Deus e através dele que todas as coisas existem. Ele está por trás de cada mínimo acontecimento. Seu propósito interno, eterno, é que muitos membros da raça humana se tornem seus filhos e salvá-los à glória. Ele optou por realizar isso por meio de um general, isto é, por alguém que vai à frente dos outros e lhe mostra o caminho. Esse líder é Jesus. Por que convinha que Deus tornasse perfeito aquele que conduz seu povo à salvação? Isso por meio de sofrimentos. Isso não quer dizer que ele já não fosse perfeito e que tivesse de acontecer mediante a cruz. Como poderia ser isso se o Salvador é Deus? Na verdade, isso significa que Cristo não seria completamente ineficaz como Salvador sem seus sofrimentos. Ele teve que ir por esse caminho. Não havia outra maneira de salvar seus muitos filhos e conduzi-los à glória. 2.11 Existe união em Cristo e aqueles a quem Ele salvou. Ele é quem os separa para a salvação. Eles são os que foram assim separados. Ele é o irmão mais velho que abre o caminho que salva. São eles que se beneficiam por sua obra e o seguem, em razão do modo como está intimamente ligado àqueles que salva. Ele não se envergonha de lhe chamar de irmão. Em 2.13, permite que eu prove isto por meio de 3 citações do Antigo Testamento. Todos concordam que o Salmo 22 é um salmo messiânico e está claro que o Messias vê a todos do povo de Deus como sendo seus irmãos. Isaías 8,17 vê o Cristo, Messias, vindouro como colocando sua confiança em Deus, provando assim tanto a sua humanidade quanto sua identificação com seus irmãos. O versículo seguinte, Isaías 8:18, originalmente se referia a Isaías e seus filhos, mas você não concorda que é também uma citação muito adequada para descrever o que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito de seu povo no céu. Assim, o apóstolo mostra que não há jeito de argumentar que o Senhor Jesus Cristo seja inferior aos anjos com base no fato de ele ter vindo a nós como um homem. Porque o homem, como homem, não é inferior aos anjos. Cristo, como homem, foi exaltado e hoje está recebendo as honras celestes. Cristo não poderia salvar a ninguém se não tivesse vindo ao mundo como um homem, mas ao fazê-lo cumpriu o propósito expresso de Deus. Cristo se identifica perfeitamente com aqueles a quem veio salvar ao tornar-se homem,
os apresenta no céu como sendo seus irmãos e filhos de Deus Pai. A conclusão implícita, se bem que não declarada, é: se você estiver pensando em abandonar Cristo, estará deixando este Cristo. 2. A superioridade de Cristo não é cancelada por ele ter sofrido por nós como homem. Neste breve comentário, aqueles por quem Cristo morreu são seres humanos, de carne e sangue. A fim de salvá-los, o Cristo divino tornou-se também humano. Não somente isto, mas também morreu e por sua morte tornou sem efeito o poder do diabo. Pense, por um momento, na morte. Ela veio à raça humana como resultado de ter ouvido o diabo no Éden. É resultado direto da atividade do diabo. Impôs sobre cada homem e mulher uma escravidão que não conseguimos quebrar. Passamos pela vida apavorados por essa situação, como o diabo deve ter rido. Mas Cristo mudou isto. Morreu uma morte humana. Em favor de seu povo, padeceu e experimentou condenação. Tomou-a sobre si. E agora, embora ainda exista a morte humana, não permanece seu aguilhão, seu pavor. Cristo nos livrou da tirania imposta sobre nós pelo diabo. Perceba que tal tirania não foi quebrada por um anjo, mas pelos sofrimentos de Cristo. Que vitória fenomenal! Como então pode ser dito que por se tornar humano e em especial por sofrer, Cristo deve ser visto como inferior aos anjos? Para obter tal vitória, Jesus não se tornou anjo, e sim descendente de Abraão, judeu. Foi assim que ele realizou a obra. O ponto evidente é que ele não socorre a anjos, mas aos seres humanos. Por isso mesmo convinha que Jesus se tornasse semelhante aos irmãos em todas as coisas. Não fosse assim, ele não seria o Salvador de que precisava. Temos necessidade de alguém que nos torne favoráveis a Deus, um sumo sacerdote. Ele tem de ter compaixão e entender nossa necessidade. Tem de ser fiel, realizando tudo o que Deus requer. Tem de fazer propiação pelos nossos pecados, desviando a ira divina e voltando-a sobre si próprio. Tudo isso fez Jesus ao tornar-se homem. É exatamente esse o Salvador de que precisamos. 2.18 Precisamos, por isso, por ele ter passado tempo em nossa arena de sofrimento e tentação, tendo ele mesmo sofrido a dor das mais intensas tentações, é poderoso para ajudar e socorrer os que hoje estão nessa arena. Exatamente por ele ter se tornado o homem, pode ser o Salvador que é. Assim sendo, não deve ser desprezado como vocês estão inclinados a fazer. Mas devemos correr até ele e honrá-lo. A superioridade de Cristo não é cancelada por ele ter sofrido por nós como homem. Não, de modo algum. De fato, é por este sofrimento que se demonstra sua superioridade. Ele mesmo fez aquilo que nenhum dos anjos poderia fazer, tornando-se humano e sofrendo como homem. Mais uma vez, a supremacia de Cristo fica estabelecida na mente das primeiras pessoas que leram esta carta e esperamos em nossa mente também.
Estudamos um trecho difícil, mas suas lições são claras. O próprio Deus está envolvido em conduzir muitos filhos à glória. Isso ele faz por meio de alguém que lidera, aquele que abre o caminho para outros que, ao segui-lo, descobre que ele conduz ao céu. Cristo é nosso líder, mas também é nosso irmão. Está nos separando e estamos sendo separados para um futuro maravilhoso, tão grande que seu amor por nós, que apesar do que somos, ele não se envergonha de nós. Nosso irmão mais velho já enfrentou nossos inimigos e ganhou por nós a vitória. A morte ainda continua, mas seu aguilhão foi retirado e seu poder desapareceu. Não precisamos mais temer o que os homens e mulheres chamam de morte. Ela é apenas o limiar da glória. Cristo tornou-nos em suas mãos com firmeza, forte mão, que não soltará. Cristo já enfrentou qualquer tentação que enfrentemos. Ele já andou por todo o caminho escuro que trilhamos. Nada há que enfrentemos que Cristo não tenha enfrentado. Não há ocasião em que não possamos clamar por sua ajuda e encontrá-la. O melhor de tudo, Cristo tratou completamente os nossos pecados, de modo que a ira de Deus foi para sempre desviada de sobre nós. A nossa causa é representada no céu por alguém que nos compreende completamente e que é agradável a Deus. Em comparação com quem Jesus é, todo anjo se torna insignificante. Não existe ser maior que Cristo. Ninguém mais glorioso ou honrado. Está ligado a Ele e está perfeitamente seguro a cada momento desta vida e eternamente salvo na vida futura. Rejeitá-lo é dar as costas para o eterno homem-Deus, Deus-homem, e abandoná-lo. O único que deve fazer o bem a pecadores incapazes é estar em direção nesta vida, sem consolo na hora da morte, sem esperança para a eternidade. Se tivermos Cristo, temos tudo. Se o abandonarmos, não teremos nada. Esta é a mensagem da carta aos Hebreus.